Muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Ficamos muito felizes com a sua presença. Eu vou ler rapidinho aqui a trajetória, né, do nosso convidado, Dr. Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva. Tá? Ele nasceu em 1948, em São Paulo, graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 1972. É mestre em Direito Processual e doutor em Filosofia do Direito pela PUC. Atuou no Ministério Público entre 1973 e 1993 como promotor. Como promotor foi de 1973 a 1985 e procurador foi procurador de Justiça de 1985 a 1993. Antes de ser nomeado como juiz do 2º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, pelo critério do 5º Constitucional, eu lembro desse tribunal, viu, professor? Em 2000, passou a adjudicar no Tribunal de Alçada Criminal e 2 anos mais tarde foi conduzido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Encerrou sua trajetória no TJ como decano da 6ª Câmara de Direito Criminal. E olha, um toque aí, viu? Não existe ex-desembargador, sempre desembargador. Uma vez desembargador, sempre desembargador. Eu não sabia disso, estava aqui conversando com ele me informou sobre isso. Eu quero deixar registrado aqui, desembargador, que o doutor Mauro Nassif mandou um grande abraço para o senhor, disse que admira muito o senhor, né? E eu, então, passo a palavra para o senhor, para que o senhor diga alguma coisa sobre o senhor, para eu depois fazer algumas perguntas e algumas polêmicas, né, acerca do júri. Perfeitamente. Muito bom dia, Lucena. Eu é que agradeço a oportunidade Obrigado. De estar aqui com você. Quero dizer que é uma honra para mim ter sido lembrado por uma pessoa da sua categoria, Olha. da sua fama, para este bate-papo de hoje. E então estou à sua inteira disposição para falar do júri e também derivar assim para outros assuntos, porque eu sou um contador de histórias. Muito bom. Desembargador, entre MP e Judiciário, o senhor atuou por em torno de 50 anos, né? Eu queria saber, então, como era o tribunal do júri, né, naquela época, né? Como que se comportava o juiz, o promotor, os advogados, né? Poderia trazer uma foto para nós daquela época? Com todo prazer. Opa! Lucena, como tudo, o Tribunal do Júri mudou muito nestas últimas décadas. Sim. Bem, eu sou até suspeito para falar do Tribunal do Júri porque eu sou encantado por ele. Sabe por quê? O Tribunal do Júri é filho da liberdade. Olha. E nós, formados em Direito, temos a obrigação de cuidar da liberdade. Sim. Veja, é o 2º bem maior, depois da vida, é a liberdade do ser humano que conta. Pois muito bem, o Tribunal do Júri, como você sabe, ele tem uma origem que se perde assim na noite dos tempos. Nós não sabemos bem onde é que ele surgiu. Exatamente. Quando ele surgiu. Mas, como nós somos brasileiros, o nosso Tribunal do Júri no Brasil, nós sabemos, sim, quando surgiu. Sabemos, sim, quem fez com que ele surgisse. E então, aqueles 2 homens que sempre lutaram pela liberdade, José Bonifácio de Andrada e Silva e Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, à época, porque o júri surgiu no dia 18 de junho de 1822, Sim. por meio de um decreto do príncipe regente, ele ainda não era imperador, aconselhado por José Bonifácio de Andrade e Silva, que meses depois já seria conhecido como patriarca da independência. Sim. Então, nós que respeitamos a liberdade, temos
que gostar também do sistema de justiça que proporciona o Tribunal do Júri. Muito bom. O que o senhor mudaria no júri? Que o senhor pode, assim, tipo, dizer, olha, eu pegaria o Tribunal do Júri hoje e mudaria isto. Tem algum ponto que o senhor diga, não, isso não está legal? Ou o senhor diz, não, o júri hoje é perfeito, é isso mesmo? Não existe nada perfeito. É uma provocação. Então, eu diria o seguinte, nós precisamos resgatar, até para responder à sua primeira pergunta, nós temos que resgatar o júri de décadas atrás, onde havia respeito entre as partes. Hoje não tem muito formalismo, né? O senhor percebe que está se perdendo um pouco isso, né? E o júri é todo formal, né? Quer dizer, hoje ele está menos formal, né? A justiça deveria ser formal. Pois é. Hoje e sempre. Sim. Então, a gente que não entende, por exemplo, por que o uso de vestes talares pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados. Pois é. E isso faz parte. Sim. Faz parte do ritual da justiça. Eu concordo. Então, é preciso que se respeite desde a indumentária Exatamente. como da forma de tratamento. Então, não é preciosismo o tratamento de Vossa Excelência, porque atrás desse tratamento de Vossa Excelência está o respeito que juiz, promotor e advogado devem ter um pelo outro. Muito bem. Agora, veja bem, o nosso ministro, né, do STF, o ministro Toffoli, né, ele defendeu, não sei se continua defendendo, o fim do júri, né? O que o senhor acha disso? O que o senhor observa acerca disso? Porque, recentemente, ele defendeu isso, né? Falou que, não sei bem como ele colocou, mas a rigor, ele defende, né? Defendeu aí o final do júri, o fim do júri, né? Bem, eu, como disse, sou um contador de histórias. O júri, ele surgiu, como já disse, antes da Constituição Imperial de 1824, 25 de março. Depois, nas constituições republicanas, ele foi tratado expressamente, com uma única exceção. A carta que nos foi imposta pelo ditador Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937. Esta carta Não trouxe o júri. ignorou a instituição do júri. Todas as outras cartas falaram no júri. Até no momento ditatorial, né, que vivemos aqui, trouxe o júri. Sim, mas ditadura maior do que a de Getúlio Vargas não existiu, no meu modo de ver. Eu concordo. Porque ele foi derrotado nas eleições presidenciais. Ele e o João Pessoa, que era o candidato a vice dele, foram derrotados fragorosamente por Júlio Prestes. Coisa de mais de 1 milhão de votos teve o Júlio Prestes e 700 mil votos teve o Getúlio Vargas. Daí inventaram aquela história do crime passional que teria vitimado o João Pessoa. Sim. E nós sabemos que não foi nada disto. Exatamente. Ou melhor, perdão, inventaram a história do crime político que teria vitimado João Pessoa quando era um crime passional. João Pessoa foi morto por um advogado que teve a sua intimidade revelada por João Pessoa. E então armaram uma farsa. O cadáver de João Pessoa percorreu várias e várias cidades do Brasil e aproveitaram-se os getulistas para dar o golpe de 1937. E
Depois, já no poder, de 1930 a 1945, não é? O Getúlio Vargas nos otorgou aquela, não se pode dizer Constituição, porque inspirada no fascismo italiano. Exatamente. Não é mesmo? Então, foi a única Constituição que não tratou do Tribunal do Júri, ignorou a instituição do júri. E olha que tivemos muito, né? Umas 9, 8 constituições, né? No tempo do Império, que as coisas eram mais estáveis, 67 anos durou a Constituição. Depois nós tivemos a Constituição de 91, a Constituição de 34, a Constituição de 37, a Constituição de 46, a Constituição de 1967, a emenda constitucional de 1969 e, finalmente, 88. a Constituição Cidadã, que parece uma lista telefônica. Grande, né? Estados Unidos é bem pequenininha. Pois é, porque a nossa Constituição trata de assuntos que não são de direito constitucional. Pois é. Talvez porque a gente vinha daquele período meio assim, né? Então o legislador foi muito prolixo. Fazendo aqui uma defesa. Gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. Mas assim, desembargador, eu queria te perguntar o seguinte, né? Quem julga melhor? O juiz, acerca do júri, né? Seria então o juiz ou o jurado, né? Porque eu imagino que quando o senhor lança, né, um olhar acerca do júri, né? O senhor ficou paralelamente com vários cargos, né, como desembargador, juiz, como promotor, né? Então, o senhor foi, ao longo dessa vivência, né, do júri, né, e do próprio direito, o senhor ficou comparando uma coisa e outra, né? Então, assim, afinal, o que passava pela sua cabeça, o que passa hoje, né, acerca dessa atuação do juiz e do jurado, né? Não fica assim um pouco assim, o juiz, né, o desembargador, não fica um pouco enciumado com a coisa do jurado? Ou não? É uma coisa natural? Bem, veja uma coisa. Vamos ter que dividir. O júri, para aquele que faz em primeiro grau, claro. Tá. Então, é uma coisa. O júri, para quem funciona em grau de recurso, é uma outra coisa. Então, por exemplo, o promotor de júri e o advogado de júri são os protagonistas. Sim. Os jurados são outros protagonistas. Exatamente. Então, nem todo juiz de direito aceita bem isto. Porque, normalmente, em todos os outros processos que não os processos de júri, que hoje em dia cuida apenas e tão somente dos crimes dolosos contra a vida, do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sim. Então, os juízes ficam numa posição que não é aquela típica do juiz. Exatamente. Que é aquela posição de mando. De mando, ele que manda ali, né? Isto. Então, esse é o panorama na primeira instância. Agora, para ser muito franco, na segunda instância, ser juiz é pior ainda. Jura? Juro pelo seguinte, porque isso é muito chato que se discute, normalmente nulidade de quesitos. Entendi. Então dá um trabalho danado, não é? Fica uma coisa meio insípida. Entendi. Meio insípida. Então, e o procurador de justiça também é como o desembargador, tem que trabalhar apenas em cima de nulidade, de coisa, praticamente em cima de nulidade. Então, eu acho meio desinteressante. Entendi. É verdade. O fato também do promotor sentar-se ali ao lado do juiz, né? O senhor não acha que isso traz de repente pode influenciar os jurados, né? Então, o senhor não acha que a essas alturas do campeonato deveríamos levar o promotor para ficar ao lado do advogado, né? Porque o jurado é leigo, então quando ele vê o promotor ao lado do juiz, ele se influencia, né? A gente explica, né? Não gosta muito, o promotor não gosta, o juiz também às vezes não gosta, mas eu explico para o jurado, falo, olha, né? Ele senta-se ali, mas a rigor deveria estar aqui, aquela coisa de provocar, né?
E que realmente deveria ser, né? Não sei como o senhor pensa isso, né? Você acha que influencia ou não? Olha, eu vou aproveitar essa sua pergunta para dar uma resposta que eu Opa. não dei. É. O que poderia mudar no Tribunal do Júri atualmente? Isso, por exemplo, Sim. a colocação do promotor Ao lado em da- pé de igualdade com o defensor. Pois então, né? Não E é? não Isso custa, poderia, né? isso poderia mudar. Agora, é uma tradição, não é? Se fazer em toda comarca Tá. existe o Salão do Júri, montado daquele jeito tradicional. O juiz em plano mais alto, Sim. depois, à sua direita, o representante do Ministério Público, à sua esquerda, o escrivão, e em frente, do lado esquerdo, o advogado, os assistentes, etc., e o réu na frente. E à direita, o corpo de jurados, os 7 jurados, 4 atrás, 3 na frente. Tá aí, eu gostei da sua explicação. Ou seja, o senhor fez uma coisa de é tradição, realmente, né? O júri é uma coisa tradicional, não, é o que a gente começou a falar Isso. a princípio, né? Mudar isso é uma coisa difícil mesmo, né? Sim, mas é possível, não é? Da feita que não há nenhuma superioridade entre os personagens da justiça criminal, eu acho perfeitamente que é possível, seria possível, não é? Nós pegarmos e evidenciarmos que não existe hierarquia entre promotor e defensor. Tá, a correção de tudo isso, né, e tal, o senhor concorda que passa pelos bancos universitários, né? Ou seja, o advogado chega aqui, aí ele faz um curso de júri e tal, começa a advogar, mas não se discute isso que a gente está discutindo aqui. Por isso que é importante essa coisa de trazer o senhor aqui, né? Para falarmos disso, né? Deixa eu lembrar uma coisa. Até poucas décadas atrás, o estudante de direito saía da faculdade 5 anos depois de ter entrado, Olha, sem ter nunca tido um processo nas suas mãos. Quem percebeu o erro disso e colocou a solução foi um professor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, chamado Antônio Ferreira Cesarino Júnior, o mesmo que fundou a Academia Paulista de Direito. Pois o professor Cesarino, percebendo o absurdo que isso constituía, ele obrigava os seus alunos a fazerem estágio. E o curioso, não era, ele era professor de Direito do Trabalho. sim. Ele chamava Direito do Trabalho de Direito Social. Havia um professor que não gostava muito do professor Cesarino. Era o professor Valdemar Ferreira, de Direito Comercial, lá também da faculdade. E ele costumava falar e escrever em ordem inversa. Então, ele comentando acerca do professor Cesarino, ele dizia: há um direito que social o chamam, como se direito houvesse que social não fosse. Mas, enfim, o professor Cesarino obrigava os seus alunos de Direito do Trabalho a fazerem estágio em todos os lugares. Cartórios Sim. judiciais, cartórios extrajudiciais, polícia, presídio Sim. e os órgãos da Justiça do Trabalho. Então, foi ele que inventou isso. Hoje não existe faculdade de Direito, que eu saiba, que não tenha atenção para com o estágio.
porque precisa, o aluno precisa. Precisa. Então, ou se tem esse estágio, ou ele é jogado, né, no mercado sem saber de nada, né? Aí a gente vai ter essa problemática toda. Exatamente. Eu acredito que isso cabe também muito, né, e muitíssimo, à nossa Ordem dos Advogados do Brasil, né, está aí policiando tudo isso, né, mas infelizmente às vezes isso não ocorre, como a gente sabe. Eu não sei, né, exatamente por que isso ocorre, mas eu recebo muita reclamação acerca dessa falta, né, dos profissionais. Mas eu não tive isso, não tive aquilo, né? E eu me pergunto muito isso, né, porque acerca do porquê não termos isso de uma forma mais contundente, né, por parte da advocacia, né? Acho que cabe à advocacia trazer isso de forma contundente, né? De qualquer forma, eu queria saber o seguinte: como a sociedade ela tem dificuldade de aceitar a volta, né, da pessoa que cometeu um ilícito e que pagou esse ilícito, né? Então, por exemplo, a gente teve casos aí, que eu não vou citar aqui, mas casos de mídia, né, onde a pessoa, até hoje, né, ela já cumpriu a pena, essa pessoa, né, mas ela não consegue se inserir na sociedade, né? Por quê? Porque não vão lhe dar emprego, porque não vai poder fazer quiçá um concurso público e tal. Então, é injusta essa situação, né? Se o Estado diz que você, após cumprir a sua pena, é reabilitado, que sociedade é essa que não aceita essa pessoa de volta? É uma pena perpétua, eterna? Então, que seja eterna, né? Bem, esse é um problema sério. Sim. E é um problema que eu diria que é insolúvel. Insolúvel? Me parece pelo seguinte. Imagine que você esteja na sua casa sem a sua empregada doméstica, que faz uma falta terrível. Então, aparecem candidatos, candidatas. Lá vem. Muito bem. Uma delas tem antecedentes criminais. Opa! A outra não tem. Qual das duas você escolheria? A que não tem antecedentes criminais. Pois é. Então, os empresários fazem a mesma coisa. O Estado, num concurso, faz a mesma coisa. Então, é uma situação justa? Não, mas é uma situação compreensível. É humano que assim se portem os empregadores. Tá. Mas aí, para o senhor que é um filósofo, né, poderíamos dizer então que o ser humano ainda não compreende direito o meio que ele vive por parte desses que não aceitam, né? Ou seja, porque assim, é o que eu estou falando, ele cumpriu a pena, né? Então, para o senhor que é um filósofo, que pensa o comportamento humano, né, e tal, poderíamos dizer que, então, parte da sociedade ainda não cresceu o suficiente, ainda não refletiu o suficiente acerca da complexidade, né, que é do ser humano. Poxa, se ele cumpriu a pena, ou ela, como a gente está falando aqui, não é razoável que não se aceite, né? Mas os exemplos que o senhor trouxe ocorrem todos os dias, né? E nós mesmos que estamos aqui, eu acabei de concordar com o senhor que, né, teria realmente dificuldade, né? É a mídia que faz isso, são as escolas, são as faculdades. O que a gente precisa, né? Que a filosofia precisa trazer para a gente, né? Que a gente não tem ainda, para a gente lidar com isso de uma forma mais humana? Cultura. Cultura, né? Muito bem. Então, basicamente é um problema cultural. Problema cultural. Não é? Sim. Agora, reflete negativamente em todos os setores. Certo. Para todos os membros da sociedade. Não é verdade? Não tenha dúvida. Porque, na verdade, a história de que a pena não pode passar da pessoa do delinquente, não é? Sim. É uma máxima que não é respeitada. Pois é. Porque a família do delinquente sofre. Sim. Não é? O próprio delinquente Sofre. fica mais ou menos com a pecha indelével de ter ido para a cadeia, Sim. ter sido condenado, Sim. não é? Sim. Então, é um problema terrível esse.
Problema técnico. E de dificílima solução. E já faz algum tempo, né? Porque nós já estamos aí bem madurinhos, né? Acerca de ser humano, né? Eu acho que o ser humano de 2.000 anos atrás era mais ou menos o mesmo ser humano de hoje. O que mudou foi a tecnologia. Né? Mas o ser humano progrediu, olha, quase imperceptível. Muito bem o que você está falando, é bem isso, viu? Agora, voltando aos jurados, né? Porque eu acho que os jurados, a gente tem que falar bastante sobre eles, né? Porque, enfim, eles são muito importantes, evidentemente, no júri, né? Quando o senhor se deparava com os jurados para escolhê-los, né? O que levava o senhor a escolher o jurado A e B, né? A ou B, né? Porque ele levanta lá, né? Eu lembro até disso, que eu fiz alguns júris no tempo da pandemia, né? E o jurado levantava com a máscara, né? Aí eu falava para o juiz, não, excelência, eu quero ver o rosto do cara, né? Porque quando ele levanta ali, você tem uma impressão, você quer ver se ele está mais propenso ou não, porque você lê o processo, então você tem uma impressão do processo, né? É quase espiritual, né? Então você quer ver se aquele rosto se amolda, se adequa, né? Ao que você vai ali defender, né? Diante do júri, né? E o juiz muitas vezes não entendia. Não, doutor, mas você não está vendo a cara da pessoa. Não, porque tem a máscara, né? Então, o que leva a gente a escolher um jurado é exatamente a impressão, é subjetivo, né? E o juiz não entendia muito bem isso. Pois é, eu tenho uma história interessante acerca de máscara no tempo da pandemia. Eu venceu a minha carta de motorista e eu fui a um edifício ali no Paraíso para me submeter ao exame médico. Né? E estava de máscara, naturalmente, como mandava, não é? A legislação da época. Então, cheguei na portaria. Olha, a portaria era tão exigente quanto essa daqui, viu? Nossa Senhora! Mas eu então, cheguei e o porteiro falou, tira a máscara. Eu falei, não. Não vou tirar, não. Não, mas dava medo, né, naquela época. Não vou tirar. Sim. Seria uma ilegalidade que eu estaria cometendo. Sim. Chame o seu superior, por favor. Perfeito. Aí chegou o rapaz que tomava conta de todos os funcionários do prédio. Sim. E então ele me deu razão e eu entrei sem tirar a máscara. Veja, você como advogado fez muito bem de pleitear que o jurado, mesmo em tempo da pandemia, tirasse a máscara. A ilegalidade é a mesma, não é que do porteiro. Mas você tem toda a razão. Porque, por outro lado, tinha a liberdade de uma pessoa. Lógico. Lógico. E a função do advogado. Exatamente. A função do advogado. O advogado tem que lutar Sim. com todas as suas armas para defender o direito do seu cliente. Exatamente, é o único profissional. Se ele não fizer isso, quem vai fazer por ele? Exatamente. A mãe dele não vai fazer, o vizinho, ninguém. Exatamente. Mas você me perguntava como se escolhe o jurado. Realmente é conhecendo o mais possível o jurado. Então, eu, por exemplo, o que eu fazia? Eu conversava com os jurados antes da sessão, conversava com os jurados no lanche. Bom. Não é? E ia conhecendo as pessoas. Então, aqui entre nós, mesmo porque se existiu crime meu, já está prescrito. Já prescreveu, fica tranquilo. Aí existia lá em São Caetano do Sul um jurado que dizia o seguinte, não é? Me disse o seguinte num desses contatos que eu tive com ele. Pois é, doutor, o senhor sabe, né? Que absurdo que ocorre aqui, né? Aqui no Brasil. Né? Pessoas naturais de outros estados vêm para cá, para São Paulo, para cometer crime. Isso é um absurdo. Bom, qual foi a providência que eu tomei? Todas as vezes que ele era sorteado por conselho de sentença, primeiro, eu não recusava. Segundo, durante a minha fala, eu me referia ao réu assim, por exemplo. O réu aqui presente, aliás, natural do estado de Minas Gerais. Então, já era um voto garantido.
Então, a gente precisa conhecer os jurados o mais possível. E daí o acerto da sua, Sim, do seu ponto de vista, pedido lá. não é? O seu pedido, para que o jurado mostrasse integralmente o seu rosto. Muito bem. Então eu acertei, né, desembargador? Eu acho. Acertou e errou ao mesmo tempo. Opa, ao mesmo tempo. Mas é o que a gente faz todo dia, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, né? O réu preto, que ele é julgado da mesma forma que o réu branco atualmente, né? Ou seja, será que essa nossa sociedade, né? Ela já tem um pouco mais de consciência acerca desse tema, né? Ou o senhor acha que o réu preto, ele sendo julgado por jurados brancos, ele corre um risco, né, de ser condenado? O senhor acha que não, isso é bobagem, não ocorre? Olha, isso é inclusive um dos temas da aplicação da inteligência artificial no campo jurídico. Pois é. Uhum. Porque é sabido que muitos equívocos a respeito de pessoas que cometeram delitos, ou, melhor, acusadas de terem cometido um delito, lá nos Estados Unidos, onde o preconceito de cor é bem sensível, trouxe muitos erros, porque a inteligência artificial informou que aquele indivíduo de cor preta era pior do que o indivíduo de cor branca. Então, isto é uma coisa assim terrível. Não acredito. Veja, o Brasil se caracteriza pela miscigenação de raças. Então, veja, Lucena, quando que começou a imigração aqui no Brasil? Na década de 1870. Então, vieram italianos, na sua maioria, mas vieram portugueses, vieram alemães, vieram, enfim, muita gente. Japoneses, depois de 1908, não é? Então, nós não temos na nossa cultura essa história de discriminar as pessoas. Eu acho que o preconceito nosso é mais de classe social do que de raça, propriamente dito. Tá. Bom, mas que seja, então, classe social. O senhor vislumbra um fim para isso? Ou porque, assim, tudo tem, não é? Tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Para esse tema, ainda que seja classe social, como o senhor entende, né? Pelo que o senhor falou, sim. O senhor vislumbra um fim para isso, com mais educação, com mais, sei lá, o que vai parar isso, né? Olha, precisaria haver um fim para isso. Mas o problema é cultural, como nós falamos já. Entendi. Nós temos o problema, nós não somos um povo refinado sobre o aspecto cultural. Então, isto precisaria ser alvo de atenção por parte dos educadores. Mas que educadores? Todos, desde a escola primária até o que hoje nós chamamos de terceiro grau, nas faculdades. Todos os professores precisariam trabalhar para incutir nos seus alunos que não se pode ter preconceito. O senhor fala desde o ensino mais tenro, lá atrás? Isso mesmo, é importante isto. Mas o senhor acha que quem comanda o país, né? Porque a gente tem, lógico, né? A gente sabe que o país é comandado desde sempre por uma elite, né, cultural, econômica e tal. O senhor acha que, ou não concorda comigo acerca disso, o senhor acha que isso vai ter fim, ou isso interessa a uns ou outros e nunca vai acabar?
Eu vou responder a você com uma coisa que o meu pai dizia. Lucena, o problema é o bicho-homem. Que sempre vai errar dessa forma. Sempre. Sempre. Desembargador, seria interessante o oferecimento de cursos, né, para jurados, porque não tem, né? Ou seja, o jurado ele é um cidadão leigo, né, acerca da justiça. Ok, mas assim, não seria ideal a gente instruir por meio de um curso? Não assim, não querendo ter viés de que ele decida de forma A ou B, né? Mas a gente vê muitas vezes no júri uma pessoa que não tem condição, né, de julgar. Isso é proposital mesmo, de verdade? Ou isso seria uma falha de que não se pensa melhor acerca disso? Bom, vamos por partes. Nós vamos ter que recorrer à história outra vez. Quando surgiu o júri aqui no Brasil, lá ainda nos últimos dias, nos últimos meses de Brasil, Reino Unido, de Portugal e Algarves, já não era colônia, era Reino Unido, ao de Portugal e Algarves, desde 1815, aliás, a sociedade era estruturada de uma outra maneira. Sim. Quem podia votar, não existia voto universal. Quem podia votar era uma elite, vamos chamar assim. Então, perfeitamente correto se escolher os jurados a partir da lista geral dos eleitores. Sucede que, hoje em dia, nós sabemos e não podemos deixar de falar nisso, é eleitor. Aquele indivíduo que desenha o próprio nome. Vou mais além. Pode ser eleitor uma pessoa a partir de 16 anos de idade. É facultativo. Então, o que nós podemos esperar de resultado disso? Uma escolha de jurados mais ou menos inadequada. Muito bem. É verdade. Outra coisa. Nunca seria demais. Cultura não é demais nunca. Nunca. E não ocupa lugar. Saber não ocupa lugar. Então, seria extremamente interessante que se providenciasse isso. Uma espécie de adaptação à função de jurados. Sim. Seria uma coisa útil. Vou lhe contar. Vim de táxi aqui. O taxista é um dos quais me serve sempre, então me conhece, e veio, então, me fazer perguntas. Eu disse que vim aqui ser entrevistado por você sobre o júri, e ele, então, ficou, assim, um pouco assustado e me disse o seguinte: puxa, não é perigoso ser jurado? Eu falei: como perigoso? Não, é o seguinte, porque os bandidos ficam sabendo onde a gente mora. Os advogados deles contam, não é? Sabe o nome inteiro da gente. O senhor defendeu a gente, né? Lógico. Oh, obrigado. Lógico. Não é? E disse o seguinte: olha, eu fiquei 52 anos entre as funções de juiz e de promotor. Sabe quantas vezes eu fui ameaçado na vida? Uma. Só uma? Só uma. Então, é uma coisa impressionante. O pessoal aí fora acha que o bandido vai se incomodar com o juiz, com o promotor e agora com o jurado. Nunca tinha me passado isso pela cabeça. Olha, eu vou dizer a verdade. O bandido encara ser preso pela polícia,
levar uns petelecos, ser processado pelo promotor e ser julgado, ser condenado pelo juiz como acidente do trabalho. Mas é verdade. Grande parte dessas pessoas que são condenadas, às vezes, eles estão preparados para isso, né, e tal. Às vezes, enfim, eles estão bem informados acerca disso, né? Mas a gente pega algumas pessoas, a gente lida com algumas pessoas que realmente não estavam. Desembargador, eu queria saber o seguinte: a mídia, né, ela contribui para a condenação do réu? O senhor acha que a mídia, da forma como ela se comporta atualmente, isso é muito negativo para o réu ou não? O senhor acha que ela condena, que ela absolve, né? E outra coisa, nesse meio, os juízes também, apesar de serem pessoas, né, informadas, cultas, e enfim, que tem todo o preparo, né? Será que eles também se influenciam pela mídia? Porque, sinceramente, às vezes eu percebo que um tipo de crime que esteja ocorrendo hoje em São Paulo, se a mídia estiver falando de forma A ou B, eu percebo que o juiz, que as decisões de primeiro grau, principalmente, né, elas são mais ou menos de uma forma ou de outra, de acordo com o que a mídia maior esteja falando ou não, né? Então a gente já fala assim, o resultado vai ser assim, porque rei de tal, não sei o que, falou assim ou assado, né? Aí eu percebo que o resultado, sabe, assim, nem sempre sai daquele jeito que é cotidiano, né? Aí você fala, não, então o juiz, ele meio que atendeu, né? Lucena, você é contra a liberdade de imprensa, Lucena? Nada disso. Mas, por favor, disserte um pouco acerca disso, desembargador. Lucena, é o seguinte, nós sempre esbarramos na mesma questão, a questão cultural. Cultural, né? Não é? Então, eu quero crer que até você não deixa de ter razão. Mas é uma questão cultural, porque mesmo que a notícia seja tendenciosa, e nós sabemos que existem notícias tendenciosas, jornalistas tendenciosos, emissoras de rádio e televisão tendenciosas, a culpa, me parece, não é deles. A culpa é de quem acredita no que eles estão dizendo. Pior que porque se ele tivesse cultura e conhecimento, ele não acreditaria, né? Exatamente. Mais uma vez a gente volta à questão de tudo é uma questão de cultura, né? Tudo é uma questão de cultura. Não é à toa que esses países de primeiro mundo, né, não passam tanto quanto a gente por essa problemática, porque tem conhecimento, tem cultura, né? Se bem que é muito chato, né? Que você conversar com um europeu, por exemplo, você não consegue conversar sobre um assunto sério tranquilamente. É uma briga, Jura? Porque o sujeito não cede. É uma coisa impressionante. O sujeito fica discutindo com você. Agora, desembargador, a gente não pode não discutir aqui uma coisa que é muito atual, né? Que é a inteligência artificial, né? O senhor acha que a inteligência artificial ela pode futuramente, né, vir a substituir o juiz, o promotor, o advogado, né? Porque da forma que está, só falta isso, né? Será que o júri, né, então, vai passar a ter a inteligência artificial e não mais nós, né, atores aí desse acontecimento que é o júri? Olha, inteligência artificial começa a ser errada pelo próprio nome. No meu modo de entender. Porque acontece o seguinte, inteligência é um atributo essencialmente do ser humano. Verdade. De modo que quando surgiu a inteligência artificial, há algumas décadas, o homem, na sua soberba, resolveu nomear uma simples ferramenta de informática, como outra qualquer, de inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito boa, mas, como tudo, tem os seus prós e os seus contras. Lucena, nunca consulte
a inteligência artificial se você não souber o que você vai perguntar. Quer dizer, Entendi. precisa você ter o conhecimento Daquilo. daquilo para depois, se for o caso, Adaptar. aprimorar esse conhecimento com o auxílio da inteligência artificial. Perfeito. Estávamos conversando acerca disso ontem. Eu concordo, né? Eu acho que é inevitável a inteligência artificial daqui para frente, mas o que o senhor está alertando é perfeito. Ou seja, a gente tem que usar essa ferramenta, mas quem vai dar a palavra final acerca do que é certo ou não somos nós, seres humanos. Exatamente. Isso, por exemplo, eu tenho uma proximidade grande com os médicos. Até vou contar uma coisa a você. Pode contar. Eu sou o único não médico que é sócio da Associação Paulista de Medicina. Olha. A Associação Paulista de Medicina, como você sabe, é uma associação quase que centenária, porque ela foi fundada em 1930. E eu estou lá no meio dos médicos. Mas, Lucena, o que eu queria dizer é o seguinte. E os médicos, hoje, recentemente, o Conselho Federal de Medicina lançou uma orientação, né, sob a forma de resolução, dizendo exatamente isso que você está dizendo. A inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico, pode auxiliar na escolha do medicamento, enfim, pode auxiliar o médico em tudo, mas o responsável é o médico. Ou seja, a inteligência artificial vai falar por último. A inteligência artificial vai ser o que ela é, que é uma ferramenta. Uma ferramenta boa, sim, mas é uma ferramenta. Agora, veja só, desembargador, o senhor não acha que nos bancos universitários, né, se bem que a gente já pincelou acerca disso, o senhor não acha que devíamos ter mais, né, nos bancos universitários da pessoa que quer fazer direito, para ser juiz, para ser promotor, né, para ser advogado, né? O senhor não acha que deveríamos ter matérias como filosofia, sociologia, música, teatro, cinema, né, para deixar o cara que está se formando para isso, pleiteando isso, querendo ser isso, né? O senhor não acha que essas matérias que nós não temos música, nós não temos teatro, nós não temos, né, poesia, né, nós não temos essas matérias que, muitas vezes fazendo júri, eu percebo que seria bom entender um pouco, porque você vai convencer, né, pessoas que estão fazendo o papel do juiz, né, e que você vai ter que convencê-las por meio da sua voz, né? Aí eu penso, puxa, né, se todo mundo tivesse aprendido um pouco de teatro, de música, de poesia, ficaria mais fácil, porque você está lidando com um ser humano. É difícil você falar com essas pessoas ali que vão julgar, né, que vão literalmente decidir sobre a vida do seu cliente, né, se você não tiver um modo de atingi-las, né? E para atingir um ser humano, como é que você vai atingi-lo sem falar um pouco de poesia, de música, né? Luciana, mais uma vez você tem toda a razão. Falta o que se chama cultura clássica. Então, anteriormente, quem estudava medicina, quem estudava engenharia, sabia história, sabia francês, sabia latim, falar em público eles sabiam. Hoje em dia é uma loucura, porque nada disso mais tem importância. Tá, mas o que podemos fazer, né? E quem é culpado por isso? É o todo? Olha, veja uma coisa. É o sistema da educação que piorou demais. Piorou demais. Antigamente, é verdade que eu sou filho temporão. Meu pai teria 100 e tantos anos, nasceu em 1898. Olha. Né? O meu avô, pai dele, faria, agora no último dia 1º de maio, 190 anos. Nossa. Ele era coronel da Guarda Nacional, imagino você. Então,
O caso é o seguinte: antigamente, as escolas públicas eram um modelo. Eram um modelo. Então, hoje em dia, se perdeu muito. Se perdeu muito. Então, as coisas fundamentais. Olha, eu não sou um homem pessimista, mas eu vou ter que falar isso. Sim. Veja só, as coisas fundamentais, saúde, educação e segurança, nós não temos. Nós não temos. Então, é triste a situação, porque nós que lecionamos em universidades, nós percebemos logo no início de cada turma que a ignorância é generalizada. Então, a gente duvida que a pessoa tenha passado no vestibular, porque é uma loucura, não é? Então, Lucena, eu acho que isto tudo precisaria ser levado a sério. Sério. Essa questão da educação é fundamental. Se não houver uma educação adequada, o país vai continuar patinando. Então, mas assim, levar a sério, a pessoa votou e trouxe para governar a pessoa que daria esse retorno, né? Então, quer dizer, a sociedade merece, então, esse tratamento, né? Então, quer dizer, sempre vai ser assim, né? Aí o senhor tem razão, é uma questão de cultura, né? Porque enquanto essa pessoa não tiver cultura para bem escolher as pessoas que administram, né, o seu próprio patrimônio, os nossos impostos, né, e tal, a situação vai ser sempre essa. Então, quer dizer, a saída é cultura. Você não vai me obrigar a dizer o que o Pelé disse um dia, né, que o brasileiro não sabe votar. Exatamente. Desembargador, plenitude de defesa no júri, né? A plenitude de defesa, ela me parece que é utilizável apenas no júri, né? Artigo 5º lá, inciso tal, da Constituição Federal, né? Que vai falar da plenitude de defesa. Ampla defesa é no processo ordinário e tal. Então, a nossa Constituição, ela vai falar de plenitude de defesa no artigo 5º acerca do júri. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: esta plenitude de defesa, ela tem um limite? Ou seja, advogado, não é bem assim. Aqui você já ultrapassou o seu limite, né, de plenitude. Tem um limite? Qual que é a margem aí que o advogado tem que parar? Bom senso. Bom senso. Porque ocorre o seguinte: aí é a função mais importante, no meu modo de entender, do juiz do júri. Do juiz. Porque ele, presidindo a sessão, ele tem, evidentemente, um poder de polícia. Sim. E, usando esse poder de polícia, ele vai perceber até onde deve ir o promotor e até onde deve ir a defesa. Mais do que isso, até onde pode ir o promotor e pode ir o defensor. Muito bem. Agora, veja só, isso é mais uma provocação, mas eu acho que vem ao caso. Outra. Né? Opa! Não tenho provocado tanto. Não tenho. Na verdade, assim, desembargador, nós somos um país laico, né? Está na Constituição e tal. Claro que tivemos aqueles períodos anteriores que não era bem assim, mas com a Constituição de 88 nós somos mesmo, porque está estampado lá e tal, né? Por que, então, na sala do júri, nós temos o crucifixo? Olha, uma excelente... A minha resposta seria isso. Porque o caso é o seguinte, é Brasil, né? Porque acontece o seguinte, esta separação de igreja e Estado, ela ocorreu no século XIX. Parece brincadeira, né, o que eu estou dizendo. Eu não estou lembrado exatamente da data. Mas ocorreu no século XIX. Mais tarde eu ligo para você para dizer. Ah, tá. Mas acontece o seguinte.
Não obstante isso, você tem toda a razão, está lá, estão lá, melhor dizendo, os símbolos cristãos. Não é? Na Sala dos Passos Perdidos aqui no tribunal, tem um crucifixo lá, acho que é um crucifixo, né? Porque quando eu vou fazer júri, eu peço pro juiz tirar, porque é um crucifixo pequenininho, né? Aí eu falo, excelência, já que estamos num país laico, poderia tirar. Só que eu fiquei pensando, nossa, mas não dá para tirar lá na Sala dos Passos Perdidos, né? Porque é grandão. É grandão. Aliás, uma outra coisa linda que tem lá no tribunal, é muito bonito. Muito bonito. Né? Mas lá no Palácio da Justiça existe uma coisa muito interessante, que é na Sala Ministro Costa Manso, naquela maior, onde se reúne o Conselho Superior da Magistratura, etc., um relógio muito grande. Já reparou, Lucena? Sinceramente, não. Eu tive poucas vezes naquela sala. Ah, mas vale a pena. Esse relógio tem uma história bonita. Ele era de uma estação de trens, foi parar nas mãos de um de um desembargador. Tá vendo? Até eu estou entrando nessa aí. De um desembargador que era uma pessoa, além de um profundo conhecedor de direito, ele era uma pessoa muito hábil manualmente. Sim. Ele pegou, restaurou esse relógio de cabo a rabo, o mecanismo e a caixa. Nossa, que legal. E deu de presente para o tribunal. Era o desembargador Milton Teodoro Guimarães. Nossa, que maravilha. Então, repare quando você estiver lá, é lindo. Eu vou reparar. Um pouco maior do que seria adequado para a proporção do ambiente, da grade superior lá do tribunal. Mas é muito bonito. E tem também, né, junto a essa coisa do crucifixo, as vestes do preso, né? Que eu acho assim que influencia um pouco não, influencia muito, né? Vivemos numa sociedade onde ela é visual, né? Então, quando você apresenta o preso para o tribunal do júri, você está trazendo uma informação, né? Eu não entendo como que, não sei o que o senhor vai falar acerca disso, mas eu acho que é importante que o preso não venha com a roupa do presídio, né? Às vezes eu levo a roupa, o juiz fala, não, essa tá boa e tudo mais, né? Então aí a gente fala, eu vou recorrer, mas sabe que já foi o júri, enfim, né? E o que o senhor acha sobre isso? As vestes tem que vir mesmo com aquela roupa caqui lá? Amarela? Bom, é até uma questão de coerência, porque se o juiz está togado, o promotor e o advogado estão de beca, o preso deve estar com roupa de preso. Olha, como o senhor é duro. Eu tinha essa fama. Não, mas veja uma coisa, isso me lembrou uma outra coisa paralela que nós precisamos tomar muito cuidado. É o uso adequado de algemas. Algemas. Isto, sim, é uma coisa seríssima. Nós não podemos algemar à torta e à direita. Entendi. Desculpe. Não é? Sim. Então, existem as 4 hipóteses só. Entendi. Para evitar fuga, para dificultar terceiros que queiram providenciar a fuga do acusado, para ele não se ferir e para ele não ferir terceiras pessoas. Mas a gente fora disso não pode. A gente percebe na prática que o juiz já tem formado assim a negativa dele em tirar as algemas, né? Ele fala, porque para segurança, né? Precisavam ler o meu artigo antes, uns dias é que eu tive que publicar às pressas, porque houve a súmula vinculante, né? E eu precisei publicar às pressas para não dizerem que o Tucundova tinha copiado o que o Supremo decidiu. Então, mas aí assim, o juiz fala, não, por segurança aqui e tal, mas 5 policiais lá armados, né? Quer dizer, salta aos olhos que esse argumento, né,
não procede, né? Então, quer dizer, o advogado fica com as mãos atadas, né? Tudo bem, quando vem lá, olha, quando é em comarca, distante da capital, você vê que não tem policial, né? Aí o juiz fala, não, pela segurança de todos nós. Aí o réu é grandão, né, e tal, tudo bem. Agora o réu, coitadinho, bem pequenininho, olha, 5 policiais. Aí você fala, pô, mas tudo bem, é como o senhor falou. Para funcionar, tem que o juiz realmente ter autoridade, né? Porque senão não funciona, né? Não. Mas, infelizmente, ocorre isso. Eu queria perguntar para o senhor também, né? Assim, quem vai para o inferno, né? O promotor que pediu a condenação de um réu inocente ou o advogado que pediu a absolvição de um réu culpado? Os dois. Os dois vão para o inferno? Porque acontece o seguinte, eu fui promotor muito tempo. Vou lhe dizer uma coisa com toda franqueza, com toda sinceridade. Não dá para a gente sustentar a acusação contra uma pessoa que a gente suspeite que é inocente. Os argumentos são muito frágeis. Aproveitando que a gente já está se encaminhando para o final, eu queria saber o seguinte, não seria mais digno, né, a pena de morte para o nosso país atualmente do que condenar uma pessoa a 240 anos, 500 anos, como a gente tem visto aí? Não seria mais justo e bom para o país Luciana, também? eu lembrei do que eu ia dizer. Olha, eu falava que o promotor não pode, não deve, não pode acusar aquele que ele mesmo acha que não cometeu o crime. E o jurado por igual. Sim. Não é? Ele não pode também, ele né? não pode. Ele não pode. De forma nenhuma. Agora, essa sua última pergunta. Da pena de morte, que isso não seria interessante, né? Porque ficar tanto tempo na prisão, porque a gente tem visto umas condenações aí muito altas, né? Muito embora não tenha outro jeito, mas a rigor são altas. Não seria mais digno a pena de morte? Olha, eu vou por um outro caminho. Eu acho o seguinte, essas penas altíssimas são inúteis. Pelo seguinte, o que alimenta a impunidade, que é a grande falha da nossa justiça, o que alimenta a impunidade não é o fato da pena ser pequena, é o fato da pena não ser cumprida como deveria, com rigor penitenciário. É verdade. Então, um ladrão de furto, por exemplo, está sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Se fosse de 1 a 4 meses, seria o suficiente. E seria cumprida. Exatamente. Se a primeira vez fosse 1 mês, a segunda vez 40 dias, a terceira vez 60 dias, assim por diante. Exatamente. Mas com rigor penitenciário. Perfeito. O que não ocorre hoje. Não. Desembargador Ricardo Cardoso de Melo, com 2 L's, Tucunduvas. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu passo a palavra para o senhor, apenas para o senhor fazer breves comentários acerca da sua vinda aqui hoje, aí eu finalizo a minha fala. Perfeitamente. Eu, mais uma vez, queria agradecer o convite. Opa! Queria agradecer o convite. O seu podcast é um lugar de prestígio. Olha, obrigado. De modo que eu me sinto honrado. Obrigado. De ter chamado a sua atenção para essa entrevista. E, naturalmente, estou à sua disposição, para voltar e explicar melhor o muito que eu não consegui fazer. Olha, na manhã de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a vinda do senhor aqui hoje, né? Eu acho que o direito é, sim, uma área muito formal, né? Enfim, mas o senhor sabe ser tão simples diante de todo esse cabedal de conhecimento que o senhor tem, né? O senhor é uma pessoa acessível, né? Acho que as pessoas que estão chegando precisam ter acesso a pessoas como o senhor, né? Que
fala de igual para igual com a gente, né? Sem, né? Ficar em pedestal, né? Eu acho que a gente precisa de pensadores do direito, assim como o senhor, né? Então, Obrigado. gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, a minha admiração pela sua simplicidade, né? Porque eu acho que não adianta você ter tanto conhecimento e não ser simples, não ser acessível, né? Aí para que a sua existência, né? Então, muito obrigado, eternamente agradecido pela sua gentileza de vir aqui hoje e falar de forma tão simples, acessível para todos que estarão assistindo a gente por meio da internet, né? Isso vai ser publicado, né? Então, a sua vinda aqui hoje eu só posso ver como contribuição, né, para quem nos assistir, né? Mais uma vez, obrigado, eternamente agradecido pela sua vinda aqui. Saiba que eu sou uma pessoa que admira o senhor, né? Já acompanho o trabalho do senhor já há algum tempo. Pensei que o senhor não fosse acessível, né? Falei, mas ele não deve ser acessível. Mas não, o senhor é uma pessoa muito acessível, muito agradável e que tem todo esse conhecimento e que contribui para quem está chegando. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço.